Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 11, capítulo 137. Quando saí do bar, o tempo já entrava no crepúsculo. Ao caminhava pela estrada, começando a refletir sobre o que havia descoberto. Quanto ao resto não era nada demais, mas soube de alguns pontos principais. Primeiro, este lugar não ficava muito longe da Transilvânia, onde se localiza o Hotel Transilvânia no filme original. Com seu controle sobre o vento, seria fácil chegar lá. Segundo, os humanos comuns daqui realmente sabiam da existência de monstros e conheciam as lendas de vampiros e lobisomens. Inclusive, existiam organizações dedicadas à caça dessas criaturas. Isso não podia ser totalmente creditado à culpa dos humanos, afinal, entre os monstros também havia facções conservadoras e radicais. A facção conservadora, naturalmente, não desejava muito contato com o mundo humano exterior, assim como os monstros que frequentavam o Hotel Transilvânia. Eles detestavam os humanos e não interagiam com eles. A facção radical, por outro lado, era composta por um grupo de mentes anormais que achavam que os monstros deveriam governar o mundo. Viviam causando atritos e conflitos com os humanos, realizando pequenas manobras por debaixo dos panos. Drácula já foi, em tempos passados, membro da facção radical, mas desde que encontrou seu verdadeiro amor e teve uma filha, perdeu esse interesse. Do contrário, por que construiria um santuário turístico para monstros, o Hotel Transilvânia, nas profundezas da floresta? Por outro lado, o pai de Drácula, Vlad, era um radical puro. Entretanto, com a idade avançada, já vivia recluso nas montanhas, acompanhado apenas pelo morcego Bela e seus descendentes. Analisando dessa forma, Drácula parece ter se afastado do mundo humano porque os humanos queimaram sua esposa e por causa dela, ele não queria encarar a sociedade humana. Foi por isso que Drácula investiu uma fortuna para criar especialmente um local onde monstros de todo o mundo e suas famílias pudessem se divertir livremente, temporariamente longe das restrições da sociedade humana. Frankenstein e sua noiva, a Múmia, o Homem Invisível e a família de lobisomens, todos buscavam ali abrigo seguro e paz, ao mesmo tempo em que ele visava proteger sua filha, Mavis. Drácula exercia todo tipo de proteção sobre sua filha Mavis, temendo que ela sofresse o menor dano. Ele chegou a inventar diversas histórias, a maioria descrevendo o quão terrível e perigoso era o mundo exterior, tentando assim desencorajar o espírito de aventura que surgia nela de tempos em tempos. Inclusive na véspera do aniversário de 118 anos dela, ele construiu especificamente um vilarejo falso e contratou zumbis para se disfarçarem de humanos e enganá-la. Infelizmente ele acabou se deixando levar e ao incendiar o vilarejo falso, foi descoberto por um mochileiro, e assim a história se desenrola. Quanto ao mochileiro Jonathan, o protagonista original, a ouvia com desdém. Se não fosse pelo fato de Mavis nunca ter visto um humano em 118 anos, ela teria se interessado por ele? Isso seria absolutamente impossível. Enquanto observava as missões no sistema e fazia alguns planos. Queimem eles, são monstros. Um grito alto subitamente o despertou. Olhando para a origem do som, ao encontrou em um beco 3 homens armados seguindo atrás de um velho. Aquele grito veio do velho. Observando atentamente o lado oposto, 2 figuras que pareciam crianças estavam encolhidas num canto. Não eram tão pequenas, pareciam jovens de 18 anos. Um rapaz e uma moça. O rapaz estava com os braços abertos, protegendo a garota à sua frente. Gritando alto, somos monstros, mas não ferimos ninguém, você não pode nos machucar. Oh, é mesmo? Já que você mesmo admite ser um monstro, se eu matar vocês, serei apenas louvado pelo povo. Ninguém vai lutar por justiça por vocês. Mãos à obra, ha. O velho disse e de repente soltou uma risada bizarra. Os 3 homens atrás dele desembainharam suas armas para atacar, e queda de flechas de gelo. Subitamente 3 flechas de gelo voaram, derrubando as armas dos 3 homens. Quem disse que ninguém lutaria por justiça? A voz de Al ecoou. Ele entrou no beco, olhando para o velho com um sorriso sarcástico. Sakaf não entendia muito bem porque aquele sujeito à sua frente queria salvá-lo, mas sentiu que ele exalava um leve aroma de monstro. O coração de Sakaf agora estava cheio de gratidão, afinal, era um dos seus. Ele correu rapidamente para trás de Al, protegendo firmemente Macaia. Esse garoto é bem esperto. Al também notou a movimentação atrás de si e estalou a língua. Embora o rapaz parecesse confiar na situação, seus olhos oscilavam entre eles e a saída. Parecia estar pronto para fugir a qualquer momento. Mais um monstro apareceu? Você acha que sozinho pode mudar alguma coisa? Peguem, o velho riu com desdém, e no momento em que ia ordenar que os outros 3 atacassem, ao virar a cabeça, o sorriso sumiu instantaneamente. Diante dele, havia apenas 3 esculturas de gelo. Al acabará de congelá-los, deixando apenas o velho por sentir que ele teria alguma utilidade. Afinal, havia uma missão sobre a coexistência pacífica entre humanos e monstros. Isso, o velho perdeu imediatamente a arrogância de antes, começando a gaguejar. Os olhos de Sakaf brilharam. Capítulo 138. Este era o salvador deles, embora o jovem não fizesse ideia de como, exatamente, o homem à sua frente fizera o que fez. Você, que tipo de monstro você é? E Shinji gaguejou. Como ele conseguiu neutralizar 3 homens em um piscar de olhos, sem que ninguém percebesse? Em todos os seus anos de carreira, era a primeira vez que via algo assim. Ignorando, Al virou o rosto e olhou para a dupla encolhida no canto. Como se chamam? Ah?
Quais são os seus nomes? Oh, sim. Eu sou Sakaf e ela é Makaya. Sakaf demorou um segundo para processar a pergunta antes de reagir. Que espécie de monstros vocês são? Somos morcegos. A seguir, bem na frente de Shinji, eles começaram a conversar tranquilamente. Isso era um desrespeito total. Afinal, no passado, Shinji acompanhará o grande Dr. Van Helsing em centenas de batalhas contra o vampiro Drácula. Tudo bem, talvez fosse um pouco de exagero. Tudo bem, ele nunca venceu. Tudo bem, o doutor já estava desaparecido há tempos. Mesmo assim, ele usava sua pequena tecnologia e sua fortuna para manter um negócio de caça e estudo de monstros. Como pôde chegar a esse ponto? Aproveitando que Ao estava de costas, Shinji ergueu silenciosamente seu canhão de laser, no momento em que se preparava para disparar contra Ao. Senhor, cuidado! Sakate, que conversava com Ao, arregalou os olhos e, por instinto, tentou se atirar na frente de Ao enquanto gritava o aviso. Ao ver essa cena, um brilho de satisfação passou pelos olhos de Alameda. Ótimo, o responsável foi encontrado. Embora Ao não tivesse 100% de certeza de que Shinji tentaria algo pelas costas, deixar a retaguarda exposta para um inimigo não era do seu feitio. Por isso, no instante em que Sakaf abriu a boca, o corpo de Shinji foi congelado instantaneamente. Com exceção da cabeça, nada mais se movia. Observando o garoto, nada mal. Tinha bondade e caráter, poderia ser bem treinado. Lembrando-se de algo, Ao soltou. Senhor, Sakaf percebeu na hora que tinha acabado de fazer papel de bobo. Estenda a mão. O quê? Mandei estender a mão. Certo. Sakaf obedeceu apressadamente estendendo o braço. Ele não sabia o que Ao pretendia, mas sentia uma confiança inexplicável nele. Ao retirou uma seringa de algum lugar. Vendo o estado de Sakaf, franziu levemente a testa. Não servia. Com essa coragem, apenas o ímpeto que ele teve para proteger a tal Makaya era satisfatório. Pelo visto, teria que treiná-lo aos poucos. Em poucos instantes, Ao traçou diversos planos em sua mente. A agulha perfurou o braço do jovem e, em pouco tempo, ele obteve uma amostra de 500 ml de sangue de morcego. Essa quantidade de sangue não era nada para um monstro, muito menos para um morcego de 97 anos. Isso mesmo, apesar da aparência de 20 anos, ele ainda não era considerado adulto. Os monstros deste mundo têm uma vitalidade excepcional e só atingem a maioridade aos 118 anos. Foi por isso que ele nunca havia transitado pela sociedade humana antes. Se não fosse pelo incidente com sua família, que foi dizimada pelos cavaleiros sagrados, eles não estariam vivendo nas ruas. E certo, esperem lá fora. Guardando a seringa, Ao deu a instrução a Sakaf. A outra garota era uma companhia de infância dada pela família, equivalente a uma noiva prometida, mas agora restavam apenas os dois. Sim. Sakaf prontamente levou Makaya para fora do beco. Quanto a você, ele se virou para Shinji. Emumu, analise o sangue agora. Este soro é sangue de morcego mutante de baixo nível. Parabéns, mestre, você ativou uma missão oculta. Missão oculta, heterodoxia. Requisito, coletar sangues mutantes de diferentes criaturas, quanto mais melhor. Recompensa, 500 moedas mágicas e uma marca espiritual para cada tipo coletado. Sangue de morcego mutante. Sofreu mutação por algum motivo desconhecido, extremamente raro. Permite que o morcego mantenha a forma humana durante o dia, caminhando como uma pessoa normal. Entendo. Por isso vi morcegos em plena luz do dia. Provavelmente o velho percebeu essa raridade e por isso estava tão ansioso para capturá-los para estudo. Ilusão mágica. A entoou mentalmente. Ao fixou o olhar nos olhos de Shinji, que perdeu a consciência instantaneamente. Como o nível de ilusão de Ao já era avançado, lidar com um humano comum era moleza. Ele retirou do sistema um selo azul em formato de floco de neve. Que atencioso, até a marca espiritual tem a identidade visual de Frozen. Marca espiritual. Quando seu inimigo sente medo de você ou cai em sua ilusão, você pode implantar a marca espiritual no cérebro dele, tornando-o um seguidor leal. Ele aplicou casualmente a marca na cabeça de Shinji. Minutos depois, Ao desfez o congelamento e a ilusão. Ao reabrir os olhos, o olhar de Shinji para Ao era de pura lealdade. Seria um desperdício perder um dos poucos mestres da ciência deste mundo. Ao havia examinado aquele canhão de laser. A tecnologia atual ainda não era capaz de criá-lo. Além disso, os projetos tecnológicos de Ao não incluíam armas. Ele não queria pesquisar isso sozinho. Recrutar alguém para fazer o trabalho sujo por ele era muito melhor, não? Se o gorducho Dr. Van Helsing não tivesse transformado o próprio corpo em máquina, ele seria a primeira escolha. Capítulo 139. E chefe. Shinji abriu os olhos e chamou Ao respeitosamente. Sem perda de tempo vou te dar uma missão. Estabeleça raízes nesta cidade o mais rápido possível, entendeu? Eu só preciso de capital e de pessoas leais. Ao enfatizou. É entendido, Shinji respondeu com reverência. A propósito, produza em massa suas invenções, tanto quanto for possível. Explique isso para as pessoas que você recrutar. Afinal, era provável que no futuro tivessem que enfrentar a facção radical ou os cavaleiros sagrados. Era melhor se preparar cedo. Dito isso, Ao partiu diretamente. Quanto ao que Shinji faria com aquelas 3 esculturas de gelo, era problema dele. Além disso, como ex-assistente de Van Helsing e tendo operado por conta própria por anos, Ao confiava que ele faria um bom trabalho. Saindo do beco. Senhor, espere um pouco. O chamado vindo de trás fez Ao parar.
Ele se virou com um sorriso no canto dos lábios. Ele sabia que tinha apostado certo. Sakaf realmente não tinha ido embora. O que foi? Al fingiu confusão. Eu quero vingança. Os olhos de Sakaf queimavam com as chamas do ódio. Ora, isso não serve. Um talento tão bom não pode deixar o ódio cegar seus olhos. E então, Al rebateu. Então eu quero seguir o Senhor. Sinto que seguindo, conseguirei alcançar meu objetivo. E Sakaf disse sinceramente. É mesmo? Então siga-me por enquanto. Al não disse muito mais, mas aceitou o rapaz. Emocionado, ele puxou uma caia e seguiu logo atrás de Al. A tarde estava prestes a terminar. Al reservou imediatamente 3 passagens aéreas, planejando voar para a Transilvânia, onde se localizava o Hotel Transilvânia. Assim chegaram pontualmente ao entardecer. Levando Sakaf e a garota após perguntar pelo caminho, finalmente chegaram à área que as pessoas chamavam de Floresta Assombrada. As lendas locais não haviam se espalhado para fora, o que resultou em 100 anos sem que cavaleiros sagrados ou caçadores de monstros pisassem nessas terras. Isso permitiu que o lugar permanecesse estável por um século. Quanto às lendas da Floresta Assombrada, não passavam de armações criadas por Drácula e seus amigos próximos. O objetivo era impedir que humanos invadissem o Hotel Transilvânia nas profundezas da mata. Infelizmente, no filme, essa paz foi quebrada por um incêndio. Senhor, o que viemos fazer aqui? Sakaf estava confuso. Al passou o caminho todo perguntando sobre este lugar. Haveria algo de especial? Você saberá em breve. Al sorriu, sem dar mais explicações. Ele tirou o convite do bolso e a carta subitamente se transformou em um aviãozinho de papel, flutuando no ar para guiar o caminho. Vendo a cena, Al disse para Sakaf e Makai ao seguirem de perto e foi atrás do aviãozinho mata dentro. Em pouco tempo chegaram a um local diferente, onde havia uma placa de madeira escrita, ponto inicial. Sakaf estava cheio de curiosidade sobre tudo. Al deu uma olhada rápida e soube que logo o transporte exclusivo do Hotel Transilvânia viria buscá-los. Este devia ser o ponto de partida. Olhando para trás, para o caminho que acabaram de percorrer, Al não era um novato recém-chegado ao mundo como Sakaf. Naquela caminhada, eles haviam evitado pelo menos 100 armadilhas. É preciso admitir que Drácula foi muito dedicado por causa de sua filha Mavis. Apenas um sortudo com protagonismo conseguiria entrar ali ileso. Bi. O som de uma buzina ecoou. Ao mesmo tempo, alguém falava. Ei, amigão, você é novo por aqui? Com crianças. Então você veio ao lugar certo. Vou te dizer, para tirar férias, tem que ser neste Hotel Transilvânia. Nenhum humano jamais o encontrará. E você chegou em boa hora, a filha do Drácula fará aniversário logo. Haverá uma festa. Embora sejam aqueles truques velhos e ultrapassados, até que quebra o galho. A voz chegou nitidamente aos ouvidos de todos os presentes, e o carro parou diante deles. Mas o bizarro era que não havia ninguém no veículo. Embora este mundo tivesse monstros, não havia fantasmas ali. Entrem. Al sorriu. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquele devia ser o amigo de Drácula, Griffin, o Homem Invisível. Sim. Com Al dando a ordem, como Sakaf poderia recusar? Ei, é a primeira vez que eles veem alguém invisível, então é normal ficarem surpresos, Al disse para o banco do motorista após entrar. Lá em cima, apenas um par de óculos flutuava. Sem problemas, eu entendo. Ei, garotada, vamos partir rumo ao paraíso. Segurem-se firme. Dizendo isso, o acelerador foi pressionado subitamente. O carro disparou em alta velocidade. O veículo era muito bom, avaliou Al. Sakaf permanecia em silêncio, observando este novo reino. Para ele, tudo era território inexplorado. E então, ampliando os horizontes? Al brincou, olhando para Sakaf e Makaya no banco de trás. Sim, é tão mágico. Meus pais nunca me deixavam sair. É meu primeiro contato com este mundo. Não imaginei que fosse tão belo. Sakaf assentiu. Ao ouvir isso, Griffin, que dirigia, comentou. Garoto, seus pais são bem parecidos com o Drácula. Haha, eles são pequenos membros da família dos morcegos. Quem sabe até conheçam o Drácula. Al disse para Griffin. Isso seria bem interessante. Continuaram conversando pelo caminho. Al descobriu mais sobre os assuntos deste mundo, e Sakaf também gravava tudo na memória. Assim, lentamente avistaram um grande lago nas profundezas da floresta. Bem no centro havia uma pequena ilha, e sobre ela erguia-se um castelo em estilo medieval. Havia uma ponte conectando-o à terra firme. Magnífico e luxuoso. Provava mais uma vez o quanto Drácula se esforçava pela filha. O título de Pai Coruja estava mais do que confirmado. Capítulo 140. Ei, você sabia? Este é absolutamente o melhor lugar de férias para monstros. Não apenas temos 400 acres de floresta assombrada na frente, como também há mortos-vivos rondando os arredores. Qualquer humano que visse isso sairia correndo em disparada. Enquanto o carro entrava pela passagem subterrânea que levava à estrada principal do castelo, Griffin apresentava o local, afirmando que ali era, de fato, o paraíso dos monstros. Embora o que ele dissesse fosse verdade, Al sabia que bastava um incêndio para que qualquer pessoa conseguisse encontrar o caminho até aqui. Zizi. Ouviu-se um som peculiar de frenagem, e o carro parou suavemente em frente à porta do hotel. Preciso falar com o Drácula. Este carro já tem mais de 100 anos de uso, está na hora de aposentá-lo ou fazer uma manutenção, disse Griffin. Al e os outros também desceram do carro. O veículo foi levado para estacionar por um dos mensageiros cabeça de abóbora em frente ao hotel.
Parece tudo bem organizado, pensou Al. Enquanto refletia sobre isso, um som surgiu subitamente ao lado. Shua! Outro carro parou firmemente diante deles. Ei! Esse sim é o som de freio que eu queria! Gritou Griffin. Sinto muito por ter sujado seu carro. Ei, velho amigo, quanto tempo! Uma horda de filhotes de lobo saltou subitamente do carro, seguida pelo casal de lobisomens. Ao ouvir o grito de Griffin, Wayne, que estava pedindo desculpas e pagando uma indenização ao motorista porque os filhotes tinham feito uma bagunça total no interior do veículo, deu uma olhada. Um par de óculos familiar flutuava no ar. Só podia ser Griffin. Ele se aproximou para cumprimentá-lo. Quem são estes? Após o cumprimento, Wayne olhou para as 3 pessoas ao lado de Griffin. Ah, eles são novos, também vieram para as férias. Você sabe, este lugar é um paraíso. Muita gente vem por causa da fama. E ele também recebeu um convite. Realmente espero que este ano não seja tão entediante. Griffin apresentou-os e aproveitou para reclamar. Nas festas de aniversário da filha ao longo de 100 anos, Drácula nunca trazia nenhuma novidade, mas nenhum monstro reclamava, pois já estavam acostumados com o Drácula controlando tudo. Oh, olá amigão, eu sou Wayne, o lobisomem velho amigo do Drácula. Você certamente não se arrependerá da escolha que fez, vir para cá foi a decisão certa. A propósito, deixe minha família te cumprimentar. Dizendo isso, Wayne lembrou-se de algo e soltou um assobio. Sua esposa aproximou-se dele, e junto veio uma horda de filhotes de lobo. Eles avançaram loucamente naquela direção, sem se importar com nada. Apenas curiosamente, assim que estavam prestes a chegar perto de Al, todos desviaram do caminho e deram meia volta. Wayne ficou um pouco surpreso. Ele conhecia muito bem como eram aqueles filhotes e não esperava que reagissem assim. Ele pretendia ver o estado deplorável do novo convidado, mas não esperava que esse plano fracassasse. Al sorriu, sem dar explicações. Apenas Sakaf, atrás dele, lançou-lhe um olhar profundo. Ele sentiu claramente que uma onda de ar frio emanou de Al agora há pouco, assustando os filhotes. Haha, desculpe, esses são meus pequenos filhotes, que vergonha. Wayne coçou a cabeça sem jeito e lançou um olhar discreto para Griffin. Griffin, sendo amigo de Wayne há tantos anos, sabia exatamente o que estava acontecendo. Decidiu imediatamente: chega, chega. Ficamos parados aqui na porta por tanto tempo, nada do que dissermos supera o que você verá com seus próprios olhos. Vamos, disse Griffin, e os óculos flutuaram em direção à entrada do hotel. É verdade, e aproveito para te apresentar ao Drácula. Vou te dizer, ele é como uma criança crescida, não é nem de longe tão terrível quanto dizem lá fora. Wayne aproximou-se subitamente de Al, contando as fofocas sobre o Drácula de forma sorrateira. Em seguida, soltou uma gargalhada e também seguiu para o hotel. Senhor, e nós? Sakar já estava preparado para esperar na porta, afinal, os convites e tudo mais foram providenciados por Al e não tinham relação com eles. O porquê está parado? Vamos juntos. Não disse que queria me seguir? Então não fique para trás. Al percebeu o que ele estava pensando. Balançou a cabeça e disse sorrindo. Não ficar para trás? Não ficar para trás? Sim, eu não ficarei para trás. Sakaf olhou para o sorriso de Al e ouviu suas palavras. Murmurou para si mesmo, e de repente, como se tivesse tido um despertar, seus olhos brilharam ao olhar para Al Macaia. Vamos acompanhar. O senhor é a pessoa que seguiremos pelo resto da vida. Sakaf puxou Macaia, pegou as bagagens e seguiu logo atrás de Alameda exatamente como um seguidor leal e dedicado. O canto da boca de Al subiu levemente. Embora a voz de Sakaf fosse baixa, ele ouviu tudo com clareza. Esta jogada foi certeira. Seguindo Wayne e Griffin subiram os degraus. Antes mesmo de chegar à porta, puderam ver o grande saguão do primeiro andar. Estava repleto de funcionários indo e vindo e monstros fazendo check no hotel. Os olhos de Al brilharam levemente. Tudo aquilo representava moedas mágicas. Canal Gameplay, escute áudio novel. Capítulo 141. Mas como obter isso é um problema. Após se acalmar, Al começou a refletir. Embora ele fosse poderoso, este era, afinal, o território alheio. Um dragão forte não consegue subjugar uma serpente local. E ele ainda não conhecia as habilidades peculiares desses monstros. Especialmente Drácula, se não falhava a memória, ele deveria ter a linhagem de um vampiro de 5ª geração. Enquanto a força do adversário fosse desconhecida, ele deixaria para lá. Além disso, Drácula poderia vir a ser seu sogro no futuro. Então ele não tinha intenção de atacá-lo. Ele não queria que o feitiço virasse contra o feiticeiro. Empurrando a porta giratória do Hotel Transilvânia, Al entrou junto com os outros. Tipos variados, peculiares e até alguns que Al nunca tinha visto antes. Todos puderam ser vistos de uma só vez. Se até Al estava surpreso, Sakaf certamente estava ainda mais. Pobre rapaz, fora protegido pela família desde pequeno e não sabia de nada. Ele apenas dizia em voz baixa: este é o mundo que vocês não me deixavam conhecer? É maravilhoso. Observando em silêncio, havia pelo menos 20 tipos diferentes de monstros, era simplesmente incrível. O Drácula, apareça para ver os velhos amigos, gritou Wayne. O saguão silenciou instantaneamente. Esse era o prestígio que Drácula construíra em 100 anos administrando o hotel. Este era o paraíso dos sonhos dos monstros? Sim, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, era o que Drácula oferecia a todos, e as regras precisavam ser respeitadas. Já que Drácula poderia aparecer, todos precisavam se aquietar para garantir o respeito ao dono do hotel. 1 minuto depois, Drácula não apareceu. Todos voltaram aos seus afazeres. Parecia que o dono não estava.
Wayne deu de ombros. Se ele não apareceu em 10 segundos, era certeza que Drácula estava ausente. Tio Wayne, o que você quer com o meu pai? De repente a voz de uma garota veio do andar de cima. Olhando para cima, uma mocinha vestida de preto descia as escadas do segundo andar. Ah, Mavis, você está aí, disse Wayne ao vê-la. Nada demais, apenas velhos amigos que não se veem há muito tempo, mas infelizmente ele não está. A propósito, também queríamos apresentar a ele um sujeito interessante. Wayne acenou, indicando que não era nada grave. Ao mesmo tempo, ele apontou para a existência de Al. Ele estava muito curioso sobre aquele que fora capaz de espantar seus filhotes. Mavis inclinou a cabeça de um jeito fofo. Ela analisou Al de cima a baixo. Já havia notado aquele sujeito excessivamente bonito antes, só não conhecia. E não era por nada, mas analisando de perto, ele parecia ainda mais bonito. Os olhos de Mavis brilharam e ela estendeu a mãozinha por iniciativa própria. Disse para Al, eu me chamo Mavis, sou uma vampira. E você? Al estendeu a mão calmamente, deu um leve sorriso para ela e disse, eu me chamo Al, sou. Mavis, que estava ouvindo, percebeu que Al parou de falar e olhou para ele confusa. No momento seguinte, Al aproximou-se subitamente dela e sussurrou em seu ouvido, eu sou humano. Ao ver essa cena, Wayne sentiu como se tivesse levado um golpe. Em seguida, ouviu-se a voz de Griffin. Diga-me, se esse garoto roubar a Mavis, aquele sujeito do Drácula vai explodir na hora? Haha, ele provavelmente vai ter um ataque de nervos. Os dois riam sem escrúpulos. O quê? Sentindo o hálito quente perto de seu ouvido, Mavis ficou um pouco atordoada e suas orelhas ficaram vermelhas instantaneamente. Mas, ao ouvir o que Al disse, ela despertou na hora. Você está falando sério? Mavis estava tão animada que nem percebeu o quão perto estava de Al. Ei, o que está acontecendo aqui? Eu só saí para paquerar um pouco e sinto que perdi algo. Atrás dos dois que assistiam a cena em silêncio, surgiu subitamente a voz de Murray, a múmia do filme original. Ele acabará de voltar de um encontro com outra bela múmia. Ele notou os dois velhos amigos reunidos, parecendo observar algo. Curioso, ele também se aproximou. Veja só, aquele cara novo parece estar tentando conquistar a filha do Drácula, explicou Wayne. Meu Deus, vocês têm certeza disso? A voz de Murray foi um pouco alta, chamando a atenção das pessoas ao redor. Depois, ele continuou baixinho. Vocês ficaram loucos? O Drácula não disse para não trazer desconhecidos para cá sem mais nem menos? Se for algum espião, será um problema. Os humanos vão nos descobrir. Murray falava baixo, olhando repetidamente para Al e Mavis. Fique tranquilo, o convite desse cara foi dado pelo próprio Drácula, disse Griffin. Ele era quem tivera mais contato com Al e naturalmente sabia de mais coisas. Murray e Wayne ficaram surpresos. Qual é a do Drácula? Escolhendo um genro? Disse Wayne incerto. Não sei, mas já que o convite foi dado pelo Drácula, talvez ele tenha essa intenção. O que acham de nós, como tios dela, irmos lá dar uma ajudinha? Após saber que o convite fora dado pelo Drácula, Murray relaxou e fez uma sugestão inconveniente. Sai pra lá, assuntos de jovens ficam com os jovens. Por que você vai se meter? Griffin deu um soco em Murray rindo. Você se aproveita que não podemos te ver para nos intimidar, hein? Disse Murray, arregalando seus olhinhos de feijão. Fiquem quietos, vamos apenas esperar em silêncio o Drácula voltar para ver o que ele diz. Mavis está prestes a atingir a maioridade, procurar um parceiro pode ser realmente a intenção do Drácula. Wayne interrompeu a brincadeira dos dois, alertando-os em voz baixa. Capítulo 142. Observando o ar de surpresa de Mavis, Al sorriu e disse, com certeza. Mas como você? Mavis ia perguntar como Al conseguirá entrar, mas sentiu subitamente alguém esbarrar em suas costas. Como estavam muito próximos, ela acabou caindo direto nos braços de Alameda olhos. Silêncio, constrangimento, mudez. Um rubor subiu gradualmente pelas bochechas de Mavis. O cheiro deste homem era tão único. Com a doce fragrância em seus braços, Al não pôde deixar de lançar um olhar de aprovação para Sakaf. Embora o rapaz não tivesse feito de propósito, acabou sendo um golpe de sorte. Acontece que outro veículo acabará de parar na porta. Era a trupe de teatro dos zumbis. Como todos sabem, zumbis são criaturas rígidas e brutas. Ao entrarem carregando as malas, avançaram em linha reta como se tivessem antolhos. Eles não se importavam com quem estivesse no caminho. Os outros monstros já sabiam disso, mas o bobo do Sakaf ficou parado bem no meio da passagem e acabou sendo atropelado. Ele, por sua vez, trombou em Mavis, e Mavis foi parar nos braços de Alameda. Bom trabalho, bela assistência, garoto. E assim, mantiveram a posição imóveis. Mavis não sabia como reagir, enquanto Al fazia de propósito. O trio que assistia à cena só faltava pegar um banco e sentar para comer pipoca. De repente, ei, moleque atrevido, solte minha filha agora. O que pensa que está fazendo com ela? Um vulto surgiu não muito longe dali. Uma capa preta brilhou e a figura chegou ao lado de Al, pronta para desferir um soco. Felizmente, no instante em que ouviu a voz, Al soltou Mavis. Diante do punho que estava prestes a atingi-lo, Al estendeu a mão sem pressa. A cena parecia um jogo de pedra, papel e tesoura. O papel envolveu a pedra. Veio outro soco de frente. Ele estendeu a mão novamente e bloqueou de novo. Com um som sibilante, Al ergueu a cabeça. Viu que o rosto do homem à sua frente subitamente brilhava com uma luz vermelha. Ele abriu a boca, revelando as presas. Seus olhos emanavam um brilho carmesim sinistro, encarando-o fixamente. Diga, o que você pretendia fazer com a minha filha? A voz saiu em um tom estranho, misturando preocupação com fúria.
Ao apenas sentiu sua força mental ser levemente puxada. Sem responder à pergunta, ele retribuiu o olhar, focando nos olhos do adversário. Então estes são os olhos de um vampiro? Capazes de controlar as ações alheias? Drácula franziu a testa e recolheu as presas, mas seus olhos continuavam fixos em Al. O que há com esse sujeito? Por que minha habilidade não está funcionando? Drácula mantinha a aparência calma, mas por dentro estava extremamente chocado. Será que já existe algum monstro capaz de anular o poder de um vampiro? Papai, pare com isso agora. Mavis despertou e gritou para Drácula. Ela sabia que ele devia ter entendido tudo errado. Vendo que a filha parecia prestes a ficar brava, Drácula soltou a mão de Al, deu um sorriso sem jeito e coçou a cabeça. Fingindo que nada havia acontecido, murmurou para si mesmo. Haha, que tempo bom hoje. Ah, meu tesouro, o que você faz aqui fora? Os convidados ainda nem chegaram. Papai. Vendo a atitude de Drácula, Mavis elevou o tom de voz. Está bem, eu errei. Eu agi por impulso agora há pouco. Mas o papai só ficou furioso porque viu ele daquele jeito com você. Não consegui me conter. Drácula falava em um tom que chegava a soar injustiçado. Ei, velho amigo. Vendo que Drácula havia chegado, o trio de espectadores não podia mais continuar apenas assistindo. Eles se aproximaram para interceder por Drácula. Mavis, veja, seu pai fez isso por uma boa causa, não o culpe. Talvez este seja um novo tipo de cerimônia de boas-vindas que o Drácula inventou, não é mesmo? Não foi nada demais, vocês estavam apenas estreitando laços. O Drácula só não conseguiu lidar com isso de imediato. Esperem um pouco. Ao ver os três falando um após o outro para cobertá-lo, Drácula até começou a dar um joinha mental para eles no início. Mas porque, conforme continuavam falando, a coisa ficava cada vez mais estranha. O que era aquilo de estreitar laços? O que era não conseguir lidar? O que era ficarem juntos? De onde eles tiraram isso? Alguém pediu a minha opinião? Do que vocês estão falando? Drácula lançou um olhar severo para os três. Agora, de você e do seu futuro genro. Murray, sendo o pior em ler o ambiente, soltou tudo sem hesitar. Griff e Wayne, percebendo que a situação ia azedar, tentaram tapar a boca dele, mas já era tarde demais. Meu futuro genro? O próprio Drácula ficou confuso. Quando isso aconteceu? É um presente especial de 118 anos do papai para mim? Mavis pensou alto ao ouvir aquilo. Sim, afinal foi você quem enviou o convite para ele, continuou Murray. Griffin e Wayne cobriram os olhos. Eles não tinham mais coragem de continuar assistindo. Convite? Drácula ficou confuso ao ouvir aquilo, mas logo pareceu se lembrar de algo e soltou uma exclamação. Ele fixou o olhar em Al e, sem dizer uma palavra, envolveu-o com sua capa e ambos desapareceram do primeiro andar, surgindo no segundo. Ei, fugiu porque eu acertei em cheio. Murray ainda batia palminhas com o rosto empolgado. Griffin deu um tapa nele, tentando fazê-lo cair na real. Vocês voltaram a ter inveja da minha inteligência, disse Murray, sem noção alguma, de forma narcisista. Griffin estava sem esperanças. Wayne deu de ombros e Mavis ficou perdida em seus pensamentos. No entanto, a conversa que acabaram de ter foi ouvida por várias pessoas ao redor. Capítulo 143. Em um piscar de olhos, Al foi sequestrado por Drácula para cima. De fato, ele tinha certa habilidade. Embora, ao trocar golpes com Drácula agora há pouco, Al tenha percebido que ele mal chegava a ser um cavaleiro de 8ª ordem e que seu controle de força mental apenas roçava o nível de um ilusionista iniciante. Entretanto, aquela velocidade única era realmente extraordinária. Al observava o homem, e o homem também o observava. Enquanto Al o avaliava em silêncio, Drácula falou primeiro. Este era o motivo de tê-lo trazido para cima. Certas coisas não podiam ser discutidas em público. Garoto, quem é você afinal? Drácula apertou a capa contra o corpo, olhando para Al com vigilância. Ele parecia estar entoando algo silenciosamente. Isso eu deveria perguntar ao senhor. O convite foi o senhor quem me deu, excelentíssimo Drácula. Foi o senhor quem me convidou para o aniversário da sua filha. Al deu de ombros, indicando que tudo aquilo era arranjo do sistema e não tinha nada a ver com ele. Iahá! Drácula gritou de repente, completando o encantamento. Al nem se importou. Ele sabia que Drácula não feriria ninguém facilmente, apenas não sabia o que era aquilo exatamente. Viu luzes brancas brilharem ao seu redor, como se ele fosse uma lâmpada acesa. Drácula olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. O que está acontecendo? Isso é impossível, não deveria falhar. Essa atitude deixou-o confuso. Após um momento de silêncio, Drácula falou novamente. Você é um humano? No tom de voz, embora cauteloso, havia uma pitada de afirmação. Al ficou surpreso internamente. O que houve? Como um produto do sistema poderia ter problemas? Os outros monstros não foram todos enganados? Será que aquele feitiço de agora serve para identificar monstros e humanos? Al não pôde evitar um leve arrependimento. O silêncio confirma. Vendo a hesitação de Al, Drácula sentenciou imediatamente, em contraste total com a hesitação de antes. Al hesitou de novo e começou a rir. Será que ele fora caído na conversa? Em seguida, Drácula esclareceu sua dúvida. Embora eu não saiba porque o feitiço de identificação não funcionou em você, eu sei que você certamente é um humano. Porque dias atrás veio um monstro vidente. Ele usou uma previsão para pagar uma noite de estadia. Ele afirmou categoricamente que o hotel enfrentaria um grande problema em breve e que poderia até fechar. A única solução seria usar a carta de seleção que ele deu, escrever um convite e chamar alguém para a festa de aniversário da minha filha este ano.
bastava que a pessoa comparecesse. E a carta de seleção invariavelmente escolheria um humano. Al ouvia em silêncio. Ele sabia que inicialmente Drácula jamais acreditaria nisso. Como esperado, Drácula continuou. No começo achei que ele fosse um charlatão, mas como somos todos monstros, não seria bom criar inimizade. Apenas o coloquei na lista negra. Mas não imaginei que no mês seguinte todas as previsões dele se tornariam realidade. Fosse sobre o hotel, sobre mim, sobre minha filha, ou até detalhes sobre os hóspedes. Tudo o que ele disse aconteceu, não importava o quanto eu tentasse prevenir. No fim, sem alternativa, peguei a carta dias atrás e enviei o convite. Drácula terminou de contar tudo. Al franziu a testa. Por que era tudo tão complexo? Mestre, tudo foi providenciado e facilitado pelo sistema. A voz de Momu ecoou em sua mente. Só então Al relaxou. Sendo assim, agora fazia sentido. Não era destino, era obra do sistema. Então, como você escapou do feitiço de identificação? Este é reconhecido como o mais autoritário. Nem aqueles sujeitos irritantes dos cavaleiros sagrados conseguem escapar dele. Drácula olhava para Al com uma expressão nada amigável. Afinal, se esse método fosse descoberto pelos cavaleiros sagrados, então não haveria mais lugar no mundo para os monstros. Não há método, talvez eu seja apenas especial, disse Al, pois jamais revelaria a existência do sistema. Ao mesmo tempo, estendeu a palma da mão. Primeiro transformou o vapor d'água do ar em gelo, depois o derreteu em água, usou fogo para transformá-lo em vapor e, por fim, usou o vento para fazer esse vapor baixar ao chão. Do nada, ele criou terra. Isso, Drácula ficou chocado. Nem mesmo aqueles que viviam clamando fé no Senhor teriam tal habilidade, certo? Portanto, este método não pode ser aprendido por outros. Fique tranquilo, Al o confortou, sabendo o que ele temia. Sendo assim, está tudo esclarecido. Conforme exigido, eu o convidei e você veio. Ou seja, agora acabou. Você pode ir embora. Este hotel não aceita humanos, e eu não quero arruinar meu negócio. Drácula deu a ordem de expulsão sem a menor cortesia. E se eu não quiser ir? Al sorriu com malícia, pois vira quem estava atrás de Drácula. Não vai? Ah! Drácula aproximou-se novamente, revelando as presas, mas seus olhos não mudaram, pois sabia que não funcionaria com Al. Papai! De repente, uma voz veio de trás de Drácula. Capítulo 144. Papai! Uma voz insatisfeita veio de trás de Drácula. Al continuou sorrindo, enquanto Drácula, assustado, tratou de recolher suas presas rapidamente. Como ele poderia não conhecer aquela voz? Era sua preciosa filha. Aconteça o que acontecer, ele jamais poderia deixar a filha saber que aquele garoto era um humano. Se Drácula soubesse que, na verdade, Al já havia contado a Mavis que era humano, será que ele cusperia sangue? Oi, o que foi? Eu só estava conversando com o nosso novo amigo. Haha, não é? Drácula tentou disfarçar, mas ao tentar chamar Al pelo nome, percebeu que eles ainda não haviam se apresentado. Ao Edward William, pode me chamar apenas de Al. Al sorriu, vindo ao resgate. Haha, exatamente. Isso mesmo. Al Drácula riu alto, tentando encobrir o que acabará de acontecer. Mas no fim das contas, ele não era páreo para o olhar de Mavis. Certo, assunto encerrado. Querida, por que você subiu? Drácula agiu como malandro, tentando mudar de assunto. Só vim te dizer que os tios e tias já terminaram de chegar. Mavis cruzou os braços, ignorando-o. Afinal, ela conhecia bem o jeito do pai. Provavelmente o mal-entendido de antes ainda não havia sido resolvido. Então ela pretendia explicar depois, mas não agora. Veja só a minha cabeça, esqueci completamente disso. Vou indo agora mesmo. Drácula deu um tapa na própria testa e escapuliu. Mas, antes de sair, não esqueceu de fazer um gesto mudo para Al. Se você ousar revelar que é humano, você está morto. Assim que Drácula saiu, a atmosfera, por algum motivo, tornou-se vibrante. Mavis descruzou os braços e convidou Al. Quer ir ao meu quarto para conversarmos um pouco? Para falar a verdade, ela provavelmente estava apenas curiosa sobre os humanos, ou melhor, sobre o mundo humano. Não deveria ter nada a ver com Al pessoalmente. Deveria ser isso. Com certeza era isso. Assim que fez o convite, Mavis se arrependeu da atitude. Quem é que convida alguém para o próprio quarto logo no primeiro encontro? Era ridículo, mas ela se esforçava para encontrar uma desculpa. Claro, vendo o estado dela, Al pegou sua mão e deixou-se ser levado. Quanto ao Drácula, logo após escapar, ele olhava para os lados nervosamente, com medo de que alguém descobrisse que Al era humano. Mas depois de um tempo, achou que estava exagerando. Se nem o feitiço de identificação funcionou, a olho nu seria ainda mais impossível notar. Descendo ao primeiro andar, ele começou a apresentar o hotel e distribuir os folhetos da programação, já que havia recém-chegados como o seguidor de Al Sakaf. Ele estava agora ao lado de Griffin e Wayne. Drácula ouviu de relance e caminhou em direção a eles. Mas que diabos eram aqueles boatos e fofocas pelo caminho? Genro do Drácula. Quando foi isso? Drácula ouvia aquilo com irritação, pois não conseguia evitar de lembrar do sorriso de Al, que aos seus olhos parecia um tanto petulante. Embora ele fosse realmente muito bonito, mas ele que tirasse o cavalinho da chuva se achava que ia conquistar sua filha. Drácula ignorou os boatos e foi direto ao encontro dos velhos amigos. Cumprimentou-os. Devido ao incidente com Al, ele acabou sendo negligente com eles. Conversaram um pouco. Frankenstein, o cientista, havia desmontado o próprio corpo em várias partes e enviado pelo correio. Que pão duro! Em meio às brincadeiras, os velhos amigos recuperaram a intimidade.
Por fim, após a limpeza feita pelos funcionários, os monstros se reuniram ao redor de Drácula para ouvir seu discurso anual. Um relatório sobre a observação dos humanos e a explanação sobre a maldade humana. Afinal, Drácula fora da facção radical no passado e até se infiltrara na sociedade humana, sua esposa, inclusive, fora morta por humanos. Portanto, ele conhecia o mundo exterior, enquanto esses conservadores não entravam na sociedade humana há anos, vivendo reclusos, e raramente buscavam informações sobre o mundo dos homens. Isso resultou no fato de que o ódio de Drácula pelos humanos fosse transmitido a eles. Pode-se dizer que o medo ou o desprezo que os hóspedes deste hotel sentiam pelos humanos devia-se, em parte, ao próprio Drácula. Seus preconceitos eram excessivos. Enquanto o discurso ocorria no primeiro andar, no segundo andar, dentro do quarto de Mavis. Mavis estava sentada na cama, e Al pegou uma cadeira para sentar-se à frente dela. Mavis já havia conseguido ajustar seu estado emocional e não se martirizava mais por ter trazido Al ao seu quarto. Afinal, já tinha acontecido, não é? Então, você é mesmo um humano? Mavis ainda tinha dificuldade em acreditar. Se Al fosse realmente humano, por que o papai daria a ele um convite de aniversário? Ele é quem mais odeia os humanos. Será que ele realmente escolheu um namorado para mim? Autêntico. Por que o Drácula me deu o convite? Você terá que perguntar a ele, eu também não sei. Al deu de ombros de forma casual. Já que é assim, conte-me como é o mundo dos humanos. Vendo a convicção de Al, Mavis acreditou. Então, subitamente, ela apoiou a cabecinha nas mãos e aproximou-se de Al, pedindo com jeitinho. Esse era o seu golpe infalível contra Drácula. Apenas não percebeu que Al não era o Drácula, pelo menos, eles não eram parentes. Vendo aquele rostinho adorável se aproximar, sorte de Al ser um homem treinado por Ana, do contrário ele certamente ficaria paralisado. Ao ver a imensa curiosidade dela, Al começou a lhe contar sobre este mundo, usando as informações que pesquisara na internet desde que chegará. Capítulo 145. Discurso de Drácula. Certo, em resumo, os humanos querem se entupir de comida constantemente para então usar a vantagem do peso para nos esmagar. Drácula, de pé sobre a cadeira de sapo, encerrou seu discurso. Ele precisava voltar rápido para dar uma olhada e garantir que nada desse errado. As atividades começam em 30 minutos. Agora vou ver minha princesinha. Drácula caminhou em direção ao elevador. Ela não é mais tão pequena, gritou Frank. Não, ela ainda é pequena. Ao ouvir isso, Drácula virou-se, revelando suas presas e um rosto feroz. No segundo seguinte, ele voltou ao normal. Às vezes, com as emoções à flor da pele, é normal perder o controle. Por algum motivo, ao lembrar que eles entenderam errado e acharam que Al era seu genro, embora não fosse verdade, ele ficava irritado. Bem, eu disse algo errado agora há pouco? Frank perguntou aos 3 velhos parceiros ao seu lado. Wayne balançou a cabeça, Griffin não reagiu, e Murray aproximou-se discretamente de seu ouvido. Deve ser porque o genro está vindo roubar a filha, por isso mau humor. O quê? Frank gritou. O mundo lá fora é realmente tão bom assim? Após ouvir Al descrever as maravilhas do mundo exterior, os olhos de Mavis se encheram de anseio. Ela decidiu em seu coração. Hoje mesmo teria que confrontar seu pai e fazê-lo concordar em deixá-la sair para conhecer o mundo lá fora. Ao vê-la desse jeito, Al não pôde deixar de se lembrar de Rapunzel. Que situações semelhantes. Ambas presas em um lugar, impedidas de sair para ver o mundo, sob uma proteção excessiva. Contudo, Drácula realmente amava Mavis, enquanto Gothel amava apenas o cabelo de Rapunzel. Balançando a cabeça, Al sabia que Mavis ansiava pelo mundo exterior. Assim, ele acabou dizendo, se você precisar que eu te leve, posso te levar para passear um pouco a qualquer momento e depois trazê-la de volta. Essas palavras deixaram Mavis tentada, mas ao lembrar das histórias que seu pai contava quando ela era criança e do respeito que tinha por ele, ela sentiu que não deveria fugir escondida, mas sim conversar com o pai. Por isso não aceitou de imediato, mas indicou que se precisasse procuraria Al. Afinal, se conseguiria ou não convencer Drácula a deixá-la sair era uma incógnita. Era bom ter um plano B, já sei. Para que eu consiga ir ver o mundo lá fora, que tal você me ajudar com um ensaio? Mavis disse de repente. Ensaio? Al repetiu. Sim, você agora interpreta o meu pai, e eu faço o pedido de que já deveria sair para conhecer as coisas, disse Mavis, perdendo a timidez inicial ao propor tal coisa. Tudo bem. Como Al poderia recusar algo assim? Ainda mais com alguém tão fofa o chamando de papai. Então vamos começar. Pai, você disse que quando eu fizesse 118 anos, eu poderia sair para ganhar experiência, como qualquer outro adulto normal. De repente Mavis ficou séria. Parecia que ela vinha se preparando há muito tempo para convencer Drácula. Mavis, isso é tudo para o bem da sua segurança, me dê sangue, me dê sangue. Al, observando a entrega de Mavis, entrou na brincadeira de forma cômica para acompanhá-la. Haha. Mavis perdeu a postura instantaneamente. Ficou igualzinho a ele, mas ele detesta dizer a frase me dê sangue. Não, não, de novo. Disse Mavis, entrando no personagem mais uma vez. Al ficou maravilhado. Se houvesse um Oscar ou algo do tipo neste mundo que permitisse monstros, Mavis certamente ganharia como pequena estrela. Pai, há 30 anos você me prometeu. Estávamos comendo ratos naquela época e você fez uma promessa clara de que certamente me deixaria sair para conhecer o mundo. Enquanto falava, Mavis caminhava pelas paredes como se estivesse em solo plano. Al balançou a cabeça. Quantas promessas esse Drácula andou fazendo? Você não vai me dizer que não se lembra, vai? Enquanto Al pensava nisso,
Mavis já estava pendurada de cabeça para baixo no teto, cara a cara com Al, extremamente próxima, falando com um semblante sério. Contudo, para quem visse de fora, parecia a cena de uma briga entre um jovem casal. Certamente alguém iria entender errado. Por exemplo, Drácula na porta? E a Mavis está aí? Drácula perguntou ao pingente de cabeça de elfo na porta. Na verdade, aquela coisa possuía inteligência. Sim, ela já está pronta para sair e conhecer o mundo, e o rapaz também. O pingente falou. Ele não tinha medo de Drácula, afinal já tinha morrido uma vez. Rapaz? Que rapaz? Drácula, que a princípio não tinha processado, logo se deu conta e abriu a porta do quarto. Ele viu exatamente a cena de Mavis e Al com os olhos fixos um no outro, um no teto e o outro no chão. E ó, o que você está fazendo? Drácula avançou imediatamente, colocando-se entre Al e Mavis. Questionando Al, não é nada do que parece. Al deu de ombros, sem saber o que dizer. Era uma situação totalmente inocente, não era? Saia daqui agora. Senão eu desisto deste hotel. Drácula disse, embora a segunda parte tenha sido dita em voz baixa, ele sabia que Al entenderia. Está bem, está bem. Al deu de ombros resignado, pelo visto o mal-entendido seria grande. Capítulo 146. Sob o aviso implícito de Drácula, Al saiu do quarto sem se importar. Era o momento ideal para Mavis e Drácula terem uma boa conversa. Ao sair, o pingente de cabeça de elfo na porta disse, Ei, você viu? Ele está com uma cara péssima. Al sorriu e em meio aos coros de não perturbe dos outros pingentes nas portas dos quartos, entrou no elevador e desceu. Para falar a verdade, depois de passar tanto tempo no mundo de Frozen, ele se sentia um pouco desacostumado com essa tecnologia. Enquanto isso, quando Al descia, Drácula fechava a porta e Mavis olhava preocupada para a entrada. Ela pensava, será que o Al ficou assustado? Drácula só queria dizer, já é lucro ele não me matar de susto. Em seguida, o diálogo entre pai e filha se desenrolou. De volta ao primeiro andar, Al, certo? Olá, sou o amigo do Drácula Frankenstein ou Frank. Assim que desceu, Al deu de cara com Frank vindo em sua direção. Aquele excêntrico cujo corpo podia ser montado de qualquer jeito. Para ser sincero, após saber dos antecedentes dessa história, Frank ficou chocado. Ele realmente não entendia por que Drácula, aquele pai coruja, estaria recrutando um genro para si. Isso não seria torturar a si mesmo? Drácula já estava chorando no canto. Os boatos matam. Sabe-se lá como Murray explicou a situação para Frank, mas o fato é que a reação de Frank foi enorme. Olá, eu sou o Al. Al apresentou-se novamente. Ei, o Drácula deixou você escapar? Como é possível? Murray notou a situação. Ele acabará de ser trollado por Frank, e a múmia que ele estava paquerando o ignorou porque achou que ele tinha soltado um pum no saguão. Então, ele veio procurar diversão. Ao ver Al ileso, não pôde deixar de se surpreender. Privadamente eles classificavam Drácula como um pai coruja de nível veterano. Como ele deixaria passar esse rapaz bonitão que estava rondando sua preciosa flor? Murray, se o Drácula te ouvir, você vai estar em maus lençóis. Wayne apareceu com sua esposa, Wanda. Até o Homem Invisível se aproximou. Agora, o grupo de amigos monstros estava completo, com exceção de Drácula. Eles planejavam subir para ver a sobrinha deles, Mavis, já que hoje era o aniversário dela. As aranhas já haviam tecido as palavras com suas teias, pendurando-as no teto. Sakaf, que estava seguindo a família de Wayne com Makaya, naturalmente se aproximou também. Certo, estamos todos aqui, é hora de subir, disse Wayne calmamente, encerrando o assunto anterior. Novamente entraram no elevador. Al pensava no que o Drácula faria ao vê-lo novamente. Já haviam se passado mais de 10 minutos. As coisas já deviam ter sido esclarecidas, certo? De volta ao quarto de Mavis, Al caminhava por último com Sakaf, instruindo-o em voz baixa. Talvez eu tenha algo para resolver daqui a pouco. Vocês ficarão hospedados aqui hoje, eu volto amanhã. Não arrumem confusão enquanto eu estiver fora. Se tiverem dúvidas, perguntem a essas pessoas e tentem manter uma boa relação com elas. Sim, senhor, disse Sakaf respeitosamente. À frente, todos gritaram em coro. Ei, docinho. Mavis deu um sorriso doce, claramente de bom humor, e cumprimentou a todos. Olá, pessoal. Frank perguntou, ansiosa para amanhã? Nunca estive tão animada. Vocês não vão acreditar? O papai acabou de concordar em me deixar ir ao vilarejo humano aqui perto. Mavis falava com empolgação, mas por algum motivo, seus olhos não paravam de olhar para trás. Oh, nosso protagonista está aqui! Gritou Murray enquanto empurrava-o para frente. Hal! Mavis gritou de alegria e ao mesmo tempo correu e pulou em cima de Al, abraçando-o. Obrigada, meu pai concordou. E isso foi principalmente por causa de você, e a promessa do seu pai, o Drácula, é solene e sagrada, não é? Sentindo novamente a maciez de Mavis, Al disse sorrindo. Ele realmente não fizera quase nada. Drácula, vendo aquela cena, ficou extremamente incomodado, mas não podia explodir, teve que se conter. E felizmente as últimas palavras de Al o deixaram um pouco mais satisfeito. Que cena comovente, não é, Wayne? Murray continuava provocando e dando assistências. Ninguém respondeu. Obrigada. Mavis desceu do colo de Al com o rosto um pouco corado. O cheiro dele era tão único. Com licença. Eunice, esposa de Frankenstein, empurrou o grupo de homens que bloqueava o caminho. O Drácula, você ficou louco? Como pode deixar sua preciosa filha correr um perigo terrível? Para que você construiu este castelo, afinal? Os humanos nos odeiam, eles são cruéis e barulhentos demais. Tia Eunice, talvez eles tenham mudado.
Vou apenas voar até a rua para observar um pouco, disse Mavis. Tudo bem, querida, tome cuidado, disse Wanda. Agasalhe-se bem e leve uma espada. Cuidado com os forçados. Não deixe que eles confundam sua cabeça. Fique em lugares escuros, é mais divertido espiar por baixo das casas. Seus tios e tias a alertavam. Frank se manifestou. Pessoal, ela dá conta, ela é a filha do Drácula. Mas cuidado com o fogo é terrível. Por fim, Mavis olhou esperançosa para Al. Vá em frente e acredite em si mesma, você consegue. Al também ajudou a dar ânimo no momento certo. Mavis olhou para ele, caminhou passo a passo até a janela e parou no parapeito. Virou-se, olhou para todos, acenou e sorriu. Tchau, pessoal. Capítulo 147. Yahoo! Mavis saltou e, prestes a atingir o chão, transformou-se em um adorável morceguinho, com as asas deslizando sobre a superfície da água. Emitindo gritos alegres, ela finalmente podia sair, finalmente podia ver o mundo lá fora. No parapeito da janela, Frank observava Mavis se distanciar. Ele estava maravilhado. Drácula, eu realmente não consigo acreditar que você esteja tão calmo. Estou orgulhoso de você, disse Frank, demonstrando sua admiração pelo pai coruja. Mas não houve nenhuma resposta vinda de trás. Drácula? Frank virou a cabeça e percebeu que Drácula havia sumido em algum momento. Outra pessoa também havia desaparecido. Al. E aonde o Drácula foi? E o nosso novo amigo, Al? Oh, céus, eles são bem parecidos nesse aspecto. Vivem aparecendo e sumindo do nada. Frank levou a mão à testa. Esquece, deixa pra lá, vamos ensaiar as atrações da festa. Assim, todos deixaram o quarto e foram para o porão ensaiar as músicas. Sakaf, por sua vez, acompanhava Wanda e Eunice em um passeio pelo hotel. Claro, ele primeiro deixou as bagagens no quarto. No exato instante em que Mavis saltou, Drácula se envolveu em seu manto negro e desapareceu. Tudo isso foi visto por Al, que o vigiava atentamente e o seguiu de perto. Para falar a verdade, se Drácula não tivesse se transformado em morcego depois, Al não tinha certeza se conseguiria acompanhá-lo. Essa velocidade era assustadora. Fiorro, isso é fantástico. Drácula se escondia atrás de uma árvore, enquanto Al estava em um galho não muito longe dali, observando Mavis voar livremente pelo céu, emitindo sons de empolgação. Ora ela se transformava em morcego para voar alto, ora voltava à forma humana para cair, divertindo-se imensamente. Parecia estar realmente radiante de felicidade. Drácula, vendo que ela parecia seguir em direção ao vilarejo próximo, imediatamente acelerou o voo para pousar e se esconder no vilarejo antes dela. Al, por sua vez, pousou no telhado, observando tudo nas sombras. Assim que pousou, sentiu uma sensação de instabilidade. Ao olhar de perto, percebeu que eram apenas combinações de tábuas e pedaços de madeira, claramente fora montado às pressas por causa da Mavis. Pelo visto, quando Drácula não estava no hotel antes, ele estava preparando isso aqui. Ele certamente sabia que Mavis faria esse pedido hoje à noite, então calculou tudo. Infelizmente, ele não contou com a presença de Al. Al sorriu levemente. Sinto muito, Drácula, mas eu vou atravessar o seu caminho. Drácula escondia-se em um canto escuro, esperando silenciosamente pela chegada de Mavis. Tudo isso fora projetado por ele. Ele sabia que se não deixasse Mavis sair para ver, ela daria um jeito de escapar de seu controle. Mas se ele a fizesse reconhecer a verdadeira face dos humanos, ela certamente não pensaria mais nisso. Ela certamente viveria bem dentro do castelo, sem querer conhecer este mundo perigoso, sem se preocupar em ser ferida por humanos. Fiorro, lá vem ela. Ao ouvir a voz de Mavis, Al e Drácula se esconderam simultaneamente. Mavis pousou sobre uma casa. Por sorte, a estrutura daquela casa parecia boa, ou talvez Mavis não entendesse dessas coisas. Em seguida, ela desceu silenciosamente até o chão. Diante da rua sombria e dos postes de luz parcos, ela disse: Olá, tem alguém aí? Dava para ver que era uma completa novata na sociedade humana. Quem estaria perambulando pela rua tarde da noite em vez de dormir? Ninguém respondeu. Mavis caminhava entediada pela rua. De repente, uma loja de roupas a atraiu, principalmente pelas roupas bonitas expostas na vitrine. Como esperado, a resistência das garotas a esse tipo de coisa é muito baixa. Aproximando-se lentamente. De repente, alguém surgiu dentro da vitrine segurando uma tocha e falando em um tom de voz bizarro. Matem-na, vampira. Oi, humano. Mavis recuou um passo, cumprimentando. Para ela, já que Al era tão fácil de conviver, esses humanos não seriam muito diferentes. Observando a situação, Drácula, escondido nas sombras, acenou com a mão e todos os postes de luz se apagaram. Ei, tudo bem? Meu nome é Mavis Drácula. Mavis ainda tentava fazer uma saudação amigável. Subitamente, um grupo de pessoas segurando forçados apareceu ao lado, dizendo em tons bizarros. Vampira, vamos queimar suas roupas. Vampira, vamos roubar seus doces. Roubar doces. Queimar roupas. Roubar doces? Esperem, eu sou amigável, só queria dizer oi. Mavis começou a entrar em pânico. Por que isso era tão diferente do que ela imaginava? Ela recuava lentamente, sendo cercada por trás por humanos com tochas e forçados. De repente, um humano caiu, a cabeça rolou e a máscara caiu. Era um zumbi. Drácula, vendo aquilo, avançou imediatamente em uma velocidade de voo. Recolocou a cabeça e ajustou a máscara. Gradualmente, Mavis foi cercada por aquele grupo de humanos. Enquanto recuava, ela dizia, por favor, eu nunca machuquei ninguém, eu estudo em casa. Ei, aquilo é alho?
Aquelas pessoas não respondiam, apenas se aproximavam com as armas. De repente, o forcado na mão de um deles atingiu a cabeça de outro, que caiu derrubando a tocha. Todos começaram a pegar fogo, mas nada acontecia com eles. Drácula cobriu o rosto. Acabou, tudo foi arruinado. Malditos idiotas. Capítulo 148. Não, o papai estava certo. Justo quando Drácula pensou que tudo havia acabado, Mavis disse isso subitamente. Em seguida, ela se transformou em morcego e voou em direção ao céu. Ela estava muito triste. Ela não queria mais ficar ali, queria voltar, queria pedir desculpas ao Drácula. E Tis, realmente não sabe nada sobre o mundo humano. Al balançou a cabeça, resignado, observando Drácula se revelar lá embaixo. Ele estava fixando o olhar na silhueta de Mavis partindo. Para falar a verdade, ele também não queria enganá-la, mas precisava fazer isso porque era um pai. Ouviu-se ele murmurar para si mesmo. Funcionou? Então assim, meu tesouro estará segura para sempre. Em seguida, Drácula ordenou que eles fizessem a limpeza do local, enquanto ele mesmo precisava correr de volta para não levantar suspeitas. Al não se importou muito com isso e usou o controle do vento para se impulsionar e perseguir Mavis. Agora, seu domínio sobre o vento estava cada vez mais habilidoso. Ele achou que seu atual modo de voar se parecia um pouco com o Bukujutsu de Dragon Ball, então vamos nomear assim. Ele olhou para trás, vendo Drácula transformado em morcego prestes a partir, e então estendeu sua visão para mais longe. Na borda da floresta havia uma figura colossal observando tudo silenciosamente. Al sorriu com malícia. Drácula, no fim das contas, você certamente precisará da minha ajuda. Mavis! Al finalmente a alcançou e gritou atrás dela. Al? Como você? A desanimada Mavis estava voando lentamente pelo ar. Ao ouvir subitamente alguém chamando seu nome atrás dela, virou-se e viu Al. Não vamos falar tanto disso agora. E então, como foi a sensação de ir ao mundo humano? Al sorriu e perguntou. Por que você mentiu para mim? Ao ouvir Al tocar na ferida, Mavis ficou ainda mais triste. Ela confiava tanto nele. Embora soubesse da situação, Al precisava se fingir de bobo. O que houve? Não foi muito agradável? Sim, você mentiu para mim. Eles não gostam nem um pouco de monstros. Eles até quiseram me matar. Mavis gritou subitamente emocionada. É impossível. Onde você foi? A esta hora não haveria humanos perambulando por aí, perguntou Al. Fui àquele vilarejo ao lado do cemitério, o papai me contou, disse Mavis. Isso é muito estranho, disse Al. O que foi? Qual o problema? Embora estivesse triste pelo fato de Al ter mentido para ela ainda sentia uma vontade inexplicável de conversar com ele. Pelo menos, comparado aos outros humanos, ele era muito diferente, não era? Claro que tem problema, Al rebateu. Em seguida, ele explicou para a ingênua Mavis muitos hábitos de rotina, crenças e superstições dos humanos. Então quer dizer que nenhum vilarejo humano seria construído ao lado de um cemitério porque eles têm medo, e muito menos haveria uma multidão de humanos surgindo no meio de uma floresta deserta, certo? Mavis perguntou apressadamente, ela sentia que parecia ter entendido algo errado. Exatamente é assim mesmo. Então por que agorinha eu? Apesar disso, Mavis ainda estava cheia de dúvidas, afinal, ela acabará de ser tratada daquela forma. Que tal o seguinte? Você me leva de volta lá para darmos uma olhada. Al fez uma proposta. Tudo bem. Mavis concordou sem hesitar. Ela também queria voltar para confirmar a situação claramente. Desta vez, com a companhia de Al, certamente não seria tão assustador. Mavis pensou consigo mesma. Então vamos. Você guia o caminho. Retornando mais uma vez ao lugar de antes. Mavis voltou à forma humana, observando o local. Como é possível? Agora há pouco havia claramente um vilarejo aqui, Mavis dizia, incrédula, olhando para o terreno vazio à sua frente. Se não me falha a memória, definitivamente havia um vilarejo aqui agorinha. Mas por que desapareceu agora? Você tem que acreditar em mim, eu não menti para você, disse Mavis subitamente para Al. Ela tinha medo de que ele entendesse algo errado. Com certeza. Olhe para isto aqui. Al sabia, é claro, que aquele era o vilarejo de agora há pouco. Parece que a eficiência dos subordinados do Drácula é boa. Eles desmontaram tudo e limparam num piscar de olhos. Mas ainda sobraram alguns resíduos como a tábua de madeira queimada e enegrecida para a qual Al apontava. E isso foi causado pelo fogo de agora há pouco. Mavis olhou e disse. Quer dizer, alguém fez isso de propósito? Disse Al. O que você quer dizer? Perguntou Mavis. Existem muitas pessoas ruins lá fora que odeiam profundamente os vampiros. Talvez isso seja uma conspiração deles. Criar um incêndio e dizer que foi obra de vampiros. Quando chegar a hora, certamente haverá muitas pessoas vindo caçar vocês. Al dizia calmamente, enganando a jovem e inocente Mavis. É mesmo? Perguntou Mavis. Havia uma dúvida em seu coração, mas ela foi seduzida pela técnica de enganação cheia de lacunas de Al. Seu coração escolheu acreditar. Com certeza. Que tal amanhã, depois que seu aniversário terminar, eu te levar para ver o mundo humano? Garanto que é exatamente como eu disse. Al sorriu. Com certeza, ela era uma garota bondosa. Tudo bem. Mavis aceitou, dando um sorriso doce para Al. Então devemos voltar agora. O Drácula ficará preocupado se você ficar fora por tanto tempo, disse Al, principalmente com medo de que Drácula, ao não ver Mavis voltando, começasse a imaginar bobagens. Tudo bem.
Capítulo 149. Rápido. Diga-me, ela já voltou? Na porta do quarto de Mavis, Drácula perguntava ansiosamente ao pingente da porta. Ele havia chegado há 10 minutos. Em sua imaginação, Mavis já deveria ter chegado há muito tempo, por isso decidiu subir para verificar a situação. Mas ele não esperava que Mavis não estivesse lá. Tudo bem, poderia ser que ele tivesse voltado cedo demais, ou talvez Mavis estivesse de mau humor e tivesse ficado perambulando lá fora por mais um tempo. Por isso, ele não deu muita importância inicialmente. 5 minutos depois, ele subiu novamente e ela ainda não havia retornado. Ele começou a se preocupar se Mavis teria ido para outro lugar ou se teria encontrado algum perigo. Ainda assim, ele controlou esse pensamento e decidiu esperar mais um pouco. Mas 3 minutos depois, ele voltou pela terceira vez. Até agora já era a quarta vez. Já te disse que não, está bem. Ela voltou agora. O pingente de cabeça de elfo falou impacientemente. Sentindo algo, ele mudou de ideia, mas sua expressão não era das mais felizes. Cof, cof. E Drácula limpou a garganta e bateu na porta. O que houve, querida? Voltou tão cedo? Na verdade, Drácula dera 30 minutos a Mavis. Ela usará apenas 20, o que podia ser considerado cedo. Pode entrar, papai. A voz de Mavis veio de dentro. E então? Foi divertido? Olhando para Mavis sentada na beira da cama de costas para ele, Drácula, embora secretamente feliz por dentro, precisava manter as aparências. Essa família é realmente toda composta por artistas dramáticos. Bem, como posso dizer? Foi até que bom, bem interessante. Embora não tivesse ido a um vilarejo humano, estar com Al realmente a deixou feliz. A sensação que ele passava era diferente. Viu só, eu te disse, os humanos são terríveis. Só de olhar para você agora eu consigo saber o que você acabou de passar. É realmente. O quê? Drácula, que não estava prestando atenção no que Mavis dizia, falava sozinho, mas subitamente reagiu que havia algo errado. Como poderia ter sido bom? Sua filha ficou louca de susto ou foi trocada? Ó ancestral nas alturas, a culpa é toda minha. Não castigue minha filha Mavis. Senhor, você voltou? Assim que entrou no hotel, Al foi visto pelo atento Sakaf, que correu imediatamente para falar com ele. Sim, o assunto foi resolvido, disse Al calmamente ao retornar ao hotel. Ele propusera se separarem antes de chegar, caso contrário Drácula entenderia errado novamente, embora esse tipo de mal-entendido fosse interessante. Mas uma vez é acidente, 2 é coincidência, 3 já é demais, senão perderia o brilho. Como o grande rei Al poderia fazer tal coisa? Ao ouvir isso, Mavis ficou com uma expressão complexa. Era uma mistura de relutância, constrangimento e um pouco de gratidão, algo bem estranho. Ei, você voltou. Se demorasse mais, não íamos conseguir aguentar esse garoto, disse Eunice aproximando-se, lançando um olhar para Sakaf que estava escondido atrás de Al. Sakaf coçou a cabeça sem jeito. Agora há pouco ele se transformará em um senhor porque fazendo perguntas sem parar. Pensando nisso agora, ele se sentia bastante envergonhado. Ora, ele ainda é uma criança, disse Wanda, aproximando-se para apaziguar a situação. Sendo mãe de tantos lobinhos, o brilho do amor materno nela era muito forte. Realmente não sei o que o Drácula tem na cabeça para concordar em deixar a Mavis ir ao mundo dos humanos. Os humanos são terríveis. Eunice não insistiu mais no assunto do garoto e passou a falar sobre o que Drácula fizera. Eu acho que isso é algo bom. Acho que ela e até vocês poderiam conhecer mais o mundo lá fora. Existem pessoas boas entre eles também, disse Al. Sobre a convivência pacífica entre monstros e humanos. Ele também pretendia começar a planejar isso a longo prazo, movendo as peças lentamente. Chega, mesmo se fosse assim não daria certo. Olhe para ele. Depois de sumir por 10 minutos e voltar, ele foi ao quarto da Mavis 10 vezes em apenas 10 minutos. Como poderíamos não saber o quanto esse sujeito ama a filha dele? A propósito, se ele demorou tanto para descer desta vez, é porque nosso docinho voltou. Preciso subir para ver se ela sofreu algum dano. Dizendo isso, Eunice subiu as escadas impetuosamente. Terminou esse longo parágrafo sem dar tempo de ninguém reagir e partiu. Não se preocupe, ela é assim mesmo, explicou Wanda gentilmente ao lado. Entendo, Al respondeu com um sorriso, mas secretamente ficou surpreso com o Drácula ser um pai tão coruja, chegava a ser exagerado. Então, após trocar algumas palavras com Wanda, ele levou Sakaf de volta para o quarto do hotel. A festa ainda não havia começado. Ei, o que você fez? O que um pai deve fazer, mas por algum motivo não surtiu efeito. Assim que Drácula saiu, o pingente da porta perguntou, sentindo algo incomum. Drácula estava realmente frustrado ao extremo. Ele não sabia por que, embora tivesse visto Mavis partir triste. Como ela mudou assim que voltou? Isso, parece que precisarei de uma próxima oportunidade. Drácula, como está nosso docinho? Eunice chegou bem na hora e perguntou. Você pode entrar e ver. Ela disse que foi bom. Drácula forçou um sorriso. Essa sua expressão é nada confiável. Vou entrar para ver. Capítulo 150. Chefe, tudo está preparado. Já convoquei meu assistente que estava fora e alguns homens fortes. Eles ainda estão a caminho. Todos são leais e jamais trairão a organização. O senhor pode ficar tranquilo. Também já utilizei os tesouros que o senhor me deu e as minhas próprias economias para fundar uma organização conforme suas instruções. No momento estamos produzindo armas em massa e desenvolvendo novos modelos. O senhor tem mais alguma ordem? Al segurava o telefone enquanto o outro lado relatava os acontecimentos.
Tratava-se do Dr. Singe. Era preciso admitir que a marca espiritual do sistema era realmente útil. As habilidades do Dr. Singe também não eram nada mal, tendo feito tanto em apenas um dia. Bom trabalho. O nome da organização será Arendelle. Quero que você divida seus subordinados em 3 partes. Uma parte terá o codinome Espinho, especializada em abater monstros malignos ou cavaleiros sagrados. Outra parte terá o codinome Escudo, dedicada a proteger humanos e monstros bondosos. Se possível, recrutem alguns desses monstros para a organização. A última parte será de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando sob seu comando direto, focada em produtos de alta tecnologia. Se aquele pessoal da Igreja Sagrada for muito incômodo, aproveitem para limpá-los também. E lembre-se de coletar amostras de sangue dos monstros para mim, ficou claro? Al dizia calmamente, realizando o destacamento que já havia planejado e, de quebra, dando andamento às missões. Sim. Após desligar o telefone, Al parou diante da janela, observando a cidade distante. Tudo isso no futuro certamente será muito diferente. Toque, toque, toque. Não se sabe quanto tempo passou, mas subitamente ouviu-se batidas na porta. Senhor, desculpe interromper seu descanso, mas a senhorita Mavis deseja vê-lo. A voz de Sakaf ressoou do lado de fora. O que houve? Al abriu a porta e falou com Mavis. Sakaf discretamente retornou para o seu próprio quarto. Lá embaixo parece estar bem animado, quer ir dar uma olhada? Mavis cutucava os próprios dedos perguntando com cautela. Certamente acompanhar uma bela dama é uma honra para mim. Al sorriu. Em seguida, os dois foram para o topo da escadaria, já que o quarto de Al era próximo dali. Enquanto conversavam e riam, Al notou Drácula com uma expressão de extrema preocupação olhando para cima. Ele já vira essa expressão antes. Era a mesma expressão de quando Drácula soube que ele era um humano. Sendo assim, Jonathan chegou? De repente, um grito veio de cima. Ao virarem, viram um garoto montado em uma vassoura, gritando e avançando na direção deles. Vento. Al colocou-se à frente de Mavis, usando o vento para soprar Jonathan para longe, fazendo a vassoura desaparecer. Jonathan caiu no chão, estatelando-se de cara. Obrigada. Não foi nada. Mavis dizia, sentindo cada vez mais afeição por Al. O que aconteceu? Mavis perguntou a Drácula. Drácula segurava firmemente o garoto que escondia atrás de si, dizendo, nada, eu cuido disso aqui rapidinho. Para falar a verdade, Drácula estava com uma dor de cabeça terrível. O que estava acontecendo hoje? Primeiro esse humano, Al. Depois o comportamento estranho de Mavis. E agora surge outro humano pelas barbas do ancestral. Então ele envolveu Jonathan e voou direto para o segundo andar, retornando ao seu quarto. Mavis olhou para Al sem jeito. Afinal, quem levou um susto agora há pouco não foi só ela, mas Al também, e o pai saiu sem dar explicações. Al deu de ombros, indicando que não se importava, mas observou com bastante interesse a direção por onde Drácula saíra. Será que Drácula precisaria de sua ajuda? Ignorando a partida de Drácula. Sob a liderança de Mavis, Al fez um tour pelo Hotel Transilvânia. É preciso admitir que Drácula se esforçou nesse aspecto. O lugar era completo. Não admira que recebesse elogios unânimes dos monstros. Embora o fato de não haver nenhum humano fosse o motivo principal, não fazia muita diferença. Pelo caminho, Al viu monstros que não apareceram no saguão, o que era bem interessante, mas ele continuava pensando em como obter o sangue daqueles sujeitos. Maldito sistema por passar uma missão tão desagradável, era realmente frustrante. Olá, Mavis, Al, como vão vocês? Ao chegarem ao porão, Frankenstein cumprimentou-os amigavelmente. Porém, a cena parecia um tanto caótica. Parecia que uma briga acabará de acontecer ali. Frank ainda apertava o pescoço de um membro da trupe de zumbis. Wayne tinha um na boca, Murray estava sentado em cima de outro, e um terceiro estava caído no chão por algum motivo. Ouviu-se a voz de Griffin. Obrigado, eu sei que fiz um bom trabalho. Houve silêncio por alguns segundos. Justo quando Mavis ia falar. Bum, bum, bum. As pedras da parede subitamente cederam para dentro, revelando uma silhueta. Drácula? Papai? Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!